Sejam bem-vindos. Fique agora com o programa Espiritismo em Nossas Vidas com Wagner Ideale, sempre com temas que estão ligados ao nosso dia a dia. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um programa Espiritismo em Nossas Vidas. E o nosso assunto de hoje, um assunto que preocupa muitas pessoas, sem a menor dúvida, que é as doenças, principalmente as doenças que nós no Espiritismo chamamos de kármicas, porque carregam uma bagagem de uma situação que revela alguma coisa de uma outra encarnação e traz para os dias de hoje. Vejam bem, ninguém quer ficar doente. Claro que não. Quem é que quer ficar doente? Todos nós queremos, e está correto querer saúde, querer bem-estar, querer estar com o seu organismo em perfeito funcionamento. O que acontece muitas vezes é que nós podemos ter alguma doença em função de algum comportamento não muito correto, alguma, vamos dizer, eu não vigiei corretamente, não tomei cuidado e acabei pegando aí uma doença. Bom, mas isso então está vinculado à nossa vida agora. Mas existem algumas doenças que elas têm uma ligação com a vida passada. Vou dar um exemplo. Uma pessoa numa encarnação teve um comportamento abusivo com relação à alimentação. Ela viveu uma vida com excessivo consumo de tudo que estava à sua volta e acaba desenvolvendo um problema no seu estômago, por exemplo. Bom, ela vai fazer tratamento, ela vai fazer isso, aquilo, outro, mas esse problema no estômago relacionado à alimentação, existem outros fatores também aí que geram o desequilíbrio orgânico. O desequilíbrio orgânico não vai ser gerado somente, exclusivamente, no caso do problema do estômago, por causa de uma alimentação regular. Há outros fatores espirituais, emocionais, que vai me deixar desequilibrado. E nesse processo, eu vou tentar me cuidar, ou pode ser que eu não queira me cuidar, eu me entrego, como se diz popularmente, eu acabo não tendo nenhuma preocupação e, com o passar do tempo, desencarna. Aquele problema no estômago, ele transcendeu ao estômago, ao corpo físico, ele foi ao corpo espiritual, ao perispírito. E há uma mancha ali no perispírito em função daquele desequilíbrio. Repito, aquele desequilíbrio orgânico, a grande maioria dos nossos desequilíbrios orgânicos tem um envolvimento espiritual e emocional. Isso aí hoje a ciência já aceita e trabalha isso, que os nossos desequilíbrios no corpo físico tem como elemento primordial, elemento primeiro para começar esse processo de desequilíbrio, o nosso mental, nosso emocional. Então, eu emocionalmente não estou bem, então eu vou apelar para alguma coisa, por exemplo, alimentação desacerbada, feita de qualquer jeito, porque eu estou mentalmente ou emocionalmente não estou bem. Isso vai refletir no perispírito. E se eu não acordar para essa dificuldade, se eu não me preparar, não modificar os meus atos, não modificar a minha forma de ser, eu volto na próxima encarnação com esse problema de novo. Você vai continuar tendo esse problema. Vou dar um outro exemplo. A pessoa lá atrás, numa encarnação bem longe, ela teve um problema de suicídio. Ela se afogou. Ela teve morte por afogamento, né? Aquilo está gravado no perispírito dela. Ela vai para a espiritualidade, tem todo um processo de sofrimento, de angústia espiritual, de reconhecer que cometeu um erro. Pois bem,
Esse espírito vai reencarnar depois de um tempo, né? O ciclo volta no processo de evolução. E é muito provável que numa determinada encarnação dele, ele desenvolva certo medo de água, medo de situações que envolvam água, porque é um reflexo ainda daquela encarnação. As coisas não são simplesmente, desencarnou, tira aquela roupa, acabou, a próxima encarnação põe uma roupa nova e vamos seguir a vida. Na verdade, as novas reencarnações têm profundas amarrações com a encarnação passada e com a outra. E essas encarnações passadas carregam alguns efeitos no corpo físico. As chamadas doenças kármicas, elas são doenças que carregam um resultado. Então vamos lá. Começamos a falar daquelas doenças que estão manchando o perispírito, que estão manchando a nossa capacidade evolutiva. E esse que vai acontecer, ele vai vir numa próxima encarnação com uma dificuldade. Existe uma outra situação, que é aquela que, vamos dizer assim, não é automática. Automática é eu estou desequilibrado em função de uma série de comportamentos, eu reflito esse desequilíbrio no meu perispírito, numa próxima encarnação esse perispírito está defeituoso, está modificado vibracionalmente falando, e ele espelha isso no próximo corpo físico, dando alguns problemas, um problema talvez de fala, um problema de visão, um problema de locomoção, em função de uns desajustes. Aí vem, esse é o primeiro. Um segundo é quando eu tenho pouca evolução ainda e não tenho condições de decidir como eu vou fazer a recapitulação dos meus comportamentos na próxima encarnação, como eu vou trabalhar isso. Então existe o que nós chamaríamos de uma reencarnação compulsória. Isso é mais para o espírito mais primitivo, no começo da evolução. Então, essas reencarnações compulsórias acabam carregando junto delas consequências das encarnações passadas. Claro, o espírito cometeu uma infinidade de abusos e na próxima encarnação isso está refletindo nele. Ele precisa ter uma nova encarnação com uma série de dificuldades para começar esse burilamento. E aí, essa encarnação ela é meio compulsiva. Não porque os espíritos querem impor um sofrimento para a criatura, uma espécie de uma vingança pelo que ele fez na outra encarnação. Não é isso. Os espíritos superiores ajudam a uma nova encarnação, mesmo ela sendo uma encarnação bastante difícil, para ajudar esse espírito a sair daquele casulo que ele formou, e somente a dor vai conseguir tirar ele dessa situação. E há, por que não dizer, uma terceira, que isso está mais na mão de um espírito que está um pouco mais consciente, mais acordado, que é quando eu digo, por exemplo, eu quero reencarnar com aquela dificuldade, porque aquela dificuldade vai me fazer acordar para isso, vai me fazer perceber aquilo, eu quero ter aquela dificuldade assim, que às vezes essa dificuldade é uma doença. Não que nasce com a doença, não é isso, mas ela vem a se desenvolver com o tempo. Ela vai ser, alguma coisa na vida vai acontecer, um gatilho, e esse gatilho vai desenvolver esse desequilíbrio orgânico que vai servir como uma ajuda, né? Uma ajuda para esse espírito para na sua próxima encarnação. Então, é importante que a gente entenda que estar doente, temos que buscar ajuda. Em primeiro lugar, a ajuda médica. Depois nós vamos para a ajuda espiritual. Os dois têm que trabalhar junto. Jamais devemos, porque
fulano, ciclano disse, não, aqui no nosso centro você vai ser curado, pode abandonar o médico. Eu aconselho você a abandonar o centro. Tá? A medicina, ela é algo extremamente sério, baseada em princípios científicos. Algumas coisas são um sistema experimental, mas é nela que nós vamos em primeiro lugar. Agora, o trabalho espiritual vai nos dar sustentação. A cura, ela tem um tríplice aspecto. O médico, a nossa vontade de se curar e a ajuda espiritual. Porque determinadas doenças têm influências espirituais complicadas, que precisam ser educadas. Esses espíritos precisam ser educados. Então, quando você vai num trabalho espiritual, você está se educando, você está recebendo energias e está educando o obsessor, que está ajudando a provocar aquela doença. Não tem essa de eu tenho uma coisa que afasta espírito. A única coisa que vai afastar o espírito é o teu comportamento elevado. O que vai afastar espírito problemático vai ser a oração para ele. A oração do fundo do coração, esperando que ele melhore. Se ele receber e cair na real, né, ele vai mudar o comportamento dele. Mas se ele não quiser saber disso, ele vai cair fora, porque energeticamente ele não consegue permanecer ali. Então, uma coisa para a gente pensar. A doença kármica, para encerrar o nosso bate-papo, eu lembro de uma historinha em que a pessoa falou assim, ai, que tristeza, eu fiquei 5 anos naquela cama, eu perdi 5 anos da minha vida naquela cama. Um companheiro espiritual disse, não senhora, você ganhou 5 anos, você ficou 5 anos sem fazer besteira, você ficou 5 anos sem atrapalhar a sua evolução, você ficou 5 anos naquela dificuldade, burilando o seu espírito, porque é na dor, infelizmente, no momento de evolução que nós estamos, na grande maioria das vezes, é a dor que vai fazer a gente melhorar, a gente acordar, a gente perceber que isso aqui não está legal, eu tenho que mudar para cá, eu tenho que fazer assim, eu tenho que cumprir as minhas obrigações, orar bastante e receber depois o resultado. Pode acreditar, a doença kármica, ela pode ser eliminada sim ao longo de uma existência. Vai depender de nós. Há doenças kármicas que são terríveis, elas amenizam. Há doenças kármicas que simplesmente desaparecem. Primeiro, eu preciso me conhecer, voltar para dentro de mim, me modificar. Acredite, modifica o espiritual, o perispiritual e o corpo físico. É isso aí, pessoal. Ficamos por aqui. Até o nosso próximo programa, o Espiritismo em Nossas Vidas. Até lá, pessoal. Você assistiu o programa Espiritismo em Nossas Vidas, com Wagner Ideale. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.